Isso aí, galera. Boa noite. Boa noite. Graça e paz. Deus abençoe a cada um de vocês. E para você que já está aí, já chegou, está junto com a gente, eu tenho uma surpresa hoje, bem legal, para aqueles que ficarem aí até o fim, né, da nossa aula. Nós vamos estar sorteando uma canequinha aí da escola Capacitando, tá? Então fique aí até o final para você poder participar desse sorteio. E hoje nós vamos para a nossa terceira aula, tá? Nós vamos conversar um pouquinho a respeito da teologia bíblica da missão, ok? E a nossa teologia bíblica de missões, ela tem o objetivo de demonstrar a Jesus como a encarnação da missão de Deus. Nós vamos ver que tudo aquilo que se desenvolve no Antigo Testamento e que está relacionado à missão vai culminar, vai apontar, vai desaguar na vida e na pessoa do nosso Senhor Jesus. E isso, consequentemente, traz parâmetros para o nosso desenvolvimento em nossa missão como igreja. Para que a gente possa entender um pouco a respeito da necessidade da encarnação, da missão de Deus por Jesus, nós precisamos saber um pouco mais a respeito da vontade de Deus em se revelar de forma plena ao ser humano. Nós vimos até agora, principalmente na primeira aula, onde nós estudamos o conceito de Missio Dei, que Deus ele está em uma missão de redenção no mundo, que Deus está trabalhando por sua autorrevelação, que Deus ele vem se mostrando ao homem de forma progressiva e dinâmica por toda a história da salvação. Que Deus vem insistindo para que o homem perceba quem ele é, para que o homem saiba e conheça o seu caráter e também os seus feitos. E a imagem que Deus vai transmitindo nesse processo de revelação, ela não pode ser uma imagem fragmentada, ela não pode ser uma imagem comunicada pela metade, ela precisa ser uma imagem completa. E quem é a imagem visível do Deus invisível, de acordo a Colossenses capítulo 1, versículo 15? Nós sabemos que a imagem visível do Deus invisível é Jesus. Então essa missão que consiste na autorrevelação do Deus Criador, né, do Deus como Criador, Redentor e Consumador, ela tem início antes mesmo da fundação do mundo. E é importante saber e enfatizar, meus irmãos, que essa missão de Deus, como nós vimos, ela começa antes mesmo da queda. A missão, essa autorrevelação de Deus, né, como Criador, como o Redentor, como Consumador, ela tem início antes da fundação do mundo e ela começa a tomar forma a partir das atividades criativas de Deus em Gênesis, no capítulo 1. Então o que nós precisamos entender é que Adão, antes da queda e ainda no Éden, ele é chamado a se envolver na missão de Deus, ok? É fundamental, a gente tem visto até agora, conceber missão a partir do ser de Deus, né? Como se a missão fosse parte da sua própria natureza, visando primeiramente a sua glória e consequentemente a alegria dos povos. E quando eu e você começamos a pensar em missão apenas a partir da salvação do homem, ou pensar em missão apenas a partir do estabelecimento, do crescimento, né, da plantação de novas igrejas, nós podemos facilmente nos esquecer o porquê é que nós fazemos essas coisas. Por que é que o homem ele precisa ser salvo? Por que é que nós precisamos plantar igreja? Por que é que nós precisamos evangelizar os povos? Então, quando nós nos recusamos a pensar em missão como algo que pertence ao próprio ser de Deus, pelo menos duas coisas podem acontecer. A primeira coisa que acontece quando nós não vinculamos a missão ao próprio Deus é que nós começamos a pensar que a missão é algo exclusivamente nosso. E se a gente pensa que a missão é algo exclusivamente nosso, nós abrimos espaço para o segundo problema. Tá? Porque se eu penso que a missão é só minha, né, desvinculada da realidade do que Deus está fazendo, eu abro espaço para um segundo problema. Qual é o segundo problema? Eu começo a pensar que eu sou autônomo em relação ao cumprimento da nossa missão. E qual é o problema disso? O problema disso nós vemos na prática. Por exemplo, eu não sei se você já se perguntou
por que uma grande parcela de líderes eclesiásticos eles acabam abraçando um pragmatismo sem critérios. Porque eles querem ir em detrimento, muitas vezes, dos princípios bíblicos, ir em busca daquilo que pode funcionar para suas realidades e para suas igrejas. É porque lá no fundo, né, nós pensamos que somos autônomos em relação à missão e acabamos caindo num problema que é conhecido do mundo há muito tempo. Nós começamos a pensar que os fins, né, justificam os meios. E nós começamos a barganhar princípios, a corromper princípios, porque de alguma maneira nós queremos alcançar algum tipo de notoriedade. E se nós fazemos um esforço, né, nós lembramos do episódio de Babel, onde as pessoas quiseram notoriedade, quiseram fazer um nome para si. E qual foi a consequência? A consequência é que no final das contas todos acabaram espalhados com seus objetivos frustrados. Tudo o que a gente faz, né, quando a gente pensa em missão, primeiramente precisa ser feito para a glória de Deus. E é por isso que meios, motivações, intenções importam. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, quando ele fala a respeito do amor, ele diz que ainda que ele distribua os seus bens entre os pobres, ainda que entregue o seu corpo para ser queimado, se ele faz isso sem amor, se ele faz isso sem essa motivação que está fundamentada no amor, sem essa intenção que visa o amor, a Escritura diz que nada disso ele poderá aproveitar. Em outras palavras, se as minhas ações elas não estão centradas em um fundamento correto, ainda que o que eu estou fazendo possa ser visto como algo lindo, sacrificial, isso ainda não terá valor algum para o Senhor. Porque para o Senhor, né, de acordo com a história de Samuel, Saul, nós sabemos que para ele importa mais obedecer do que sacrificar. Então, quando o tema é missão, nós estamos aprendendo até aqui que existe um centro a partir de onde a missão emana. E esse centro não é o homem, esse centro não é a igreja, esse centro é o próprio Deus. Então, nossa grande petição aqui tem sido essa necessidade de expandir o nosso olhar em relação à missão. E com certeza, quando nós fazemos isso, quando nós expandimos o nosso olhar em relação à missão, eu tenho certeza que o nosso trabalho de evangelização, de plantação de igrejas, ele vai alcançar todos os frutos que nós esperamos. Porque nós vamos estar funcionando na base correta, através dos princípios corretos. E como diz a Escritura em 1 Coríntios, no capítulo 3, nós vamos plantar, regar e ver o crescimento que é prometido pelo nosso Senhor. Então não vamos nos esquecer de que a missão procede do próprio Deus. E para isso agora eu gostaria de começar a nossa aula de teologia bíblica das missões falando um pouquinho a respeito da missão em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Tá? Se você tem sua Bíblia aí, pode pegar, né? Você pode pegar sua Bíblia aí. E nós vamos trabalhar hoje em vários textos bíblicos, nós vamos dar uma boa passeada pela Escritura. Quando nós vamos para o livro de Gênesis, principalmente o capítulo 1 e o capítulo 2, há algo que geralmente nós não percebemos nesses dois primeiros capítulos de Gênesis. Nós olhamos para a criação e meio que automaticamente nós vamos diretamente para a queda. E a única coisa que nós conseguimos enxergar a partir daí é a necessidade do homem de salvação. Mas eu quero convidar você para que a gente possa olhar com um pouquinho mais de calma e perceber algumas coisas em relação à finalidade do homem na sua criação. Tudo aquilo que é feito, que é criado por Deus, é criado para a sua própria glória. E tem o objetivo de levar o homem ao reconhecimento de quem Deus é. Para que esse homem, reconhecendo a Deus, possa engrandecer ao seu Senhor por meio da adoração. Essa perspectiva doxológica, ou que exalta a glória de Deus na missão, ela começa em Gênesis. Nós vemos um homem sendo feito à imagem e semelhança de Deus para que esse homem possa ser um verdadeiro adorador.
Esse homem faz parte da criação de Deus. Ele vive da forma de Deus. Ele está envolvido nos propósitos de Deus. E ele tem a intenção, a missão, o objetivo de fazer com que esse Deus que ele serve, cultua, adora, possa ser conhecido até os confins da terra. Em Gênesis 1 e 2, nós vemos que Deus cria todas as coisas. Ele forma o homem e coloca o homem num jardim. Ambos, Deus e homem, nesse jardim, eles vivem em uma intensa relação pactual. E em meio a essa relação pactual, Deus deixa claro para Adão quais são os benefícios e também as responsabilidades da sua vocação. Coisas que nós hoje, como filhos de Deus, precisamos entender. Nós precisamos entender que vivemos nessa relação pactual e que existem benefícios em nossa vocação, mas também responsabilidades, coisas que precisamos fazer em relação a ela. O homem, ele é criado à imagem e semelhança de Deus e ele recebe da parte de Deus a bênção para que ele possa fluir em todo o plano que é traçado pelo Pai. E Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, vai mostrar para nós um pouquinho disso. Tá? Então nós vamos ir conversando aqui sobre Gênesis capítulo 1. Okay? Gênesis 1, 26 diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Até o versículo 26, nós podemos ver o desenvolver da obra da criação de uma maneira bem particular. Se você for olhar ali os primeiros versículos, você vai ver que Deus ele vai ordenando e as coisas vão surgindo. Ou seja, pelo poder da sua palavra, todas as coisas estão sendo criadas. Mas quando chega o momento de criar o homem, o padrão que Deus vai utilizando, ele muda. E no processo de criação do homem, não apenas vai estar presente a poderosa palavra de Deus, mas principalmente o homem vai ser obra das suas próprias mãos. O versículo 26, ele é uma pausa, nós podemos dizer que ele é uma pausa em meio a tudo aquilo que Deus está fazendo na sua criação. E quando há essa pausa, nós conseguimos olhar para um diálogo fantástico. Nós vemos a Trindade conversando. Nós vemos a Trindade decidindo como ela fará o homem. E o trabalho, ele vai ser realizado em conjunto. Quando a Bíblia fala, no versículo 23, ela mostra Deus dizendo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa palavra façamos é uma palavra que marca uma diferença enorme em todo o processo que nós vemos aqui. Nós vemos Deus mais que envolvido, causando todas as coisas, desde o versículo 1. O versículo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vemos Deus mais do que envolvido, causando todas as coisas, mas parece que para a criação do homem é necessário algo mais. Esse homem, quando a palavra também fala homem, ela está fazendo uma alusão a todo o gênero humano, ok? Então se refere não apenas ao homem indivíduo, mas ao gênero humano. O homem como um todo, não só o sexo masculino, mas tanto feminino como masculino estão sendo criados, feitos à imagem e semelhança de Deus. O que isso significa? Significa que Deus está partilhando com o homem, Deus está partilhando com a mulher realidades que ele não partilha com outras partes da criação. Existem muitas discussões em relação ao que realmente vai compor a imago Dei, ou a imagem de Deus no homem, e nós não temos aqui tempo para passar por todas elas, e é por isso que no material de apoio eu já deixei para vocês uma teologia sistemática, e vocês podem ler a seção sobre a criação do homem e estar um pouco mais inteirados em relação a essas discussões às quais eu me refiro. Mas nós podemos aqui partir do pressuposto que, independente do âmago das discussões, vai ficar claro que a imagem de Deus ela vai marcar uma enorme diferença no homem em relação a toda a criação. O próprio Davi, no Salmo 8, quando ele medita a respeito da criação do homem, ele expressa certa perplexidade. Ele fica perplexo ao ver a grandiosidade da criação de Deus, quando o tema é
a humanidade. E eu quero ler para vocês aqui uma paráfrase, né, feita pelo Eugene Peterson, que se chama A Mensagem, né? Essa Bíblia aí, A Mensagem, na verdade ela não é uma tradução, ela é uma paráfrase. E eu gosto muito delas. E olha só o que ela diz a respeito do Salmo 8. A partir do versículo 3 eu vou ler. Diz: quando contemplo os teus céus, escuros e imensos, tua joia celeste feita à mão, lua, estrelas incrustadas no devido lugar, olho para mim e me pergunto, por que te importa conosco? Por que olhas uma segunda vez para nós? Ainda assim, por pouco deixamos de ser deuses, esplendorosos como a luz matinal do Éden. Tu nos encarregastes de cuidar do mundo feito por tuas mãos. Repetistes para nós a incumbência do Gênesis. Fizeste-nos senhores da ovelha, do gado e até mesmo dos animais selvagens, dos pássaros nos ares, dos peixes nas águas, das baleias cantando nas profundezas do oceano. Ó Eterno, majestoso Senhor, o teu nome ecoa por todo o mundo. Então veja a perplexidade de Davi quando ele contempla a dimensão daquilo que é feito e entregado ao homem em sua criação. Agora, além dessa imagem de Deus marcar uma diferença clara no homem em relação a toda a criação, né, nós estamos falando de missão. Então nós queremos saber um pouco mais a respeito da responsabilidade que essa imagem traz. Como imagem e semelhança de Deus, Adão, ele se transforma em um representante dos céus na terra. Através da imagem de Deus que ele recebe, Adão se transforma em uma extensão do seu Pai Celestial na terra. Adão se transforma em um sacerdote, em alguém que representa e mantém uma comunhão profunda com Deus. Essas são as implicações práticas da imagem de Deus em Adão. E esse homem, a Escritura continua dizendo que o homem é feito à imagem, conforme a semelhança, e é dito a esse homem: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem, né, os répteis que se rastejam pela terra. Esse homem que é criado à imagem e semelhança de Deus e que se transforma em um representante de Deus sobre a terra, ele recebe também domínio. O que significa esse domínio que Adão recebe? Adão, ele recebe o direito de governar a criação. Mas como ele tem a imagem de Deus e é um sacerdote, esse domínio, esse governo não pode ser exercido de qualquer forma ou de qualquer maneira. Adão precisa reger a criação como um rei sacerdote. Adão precisa governar sobre a criação como alguém que carrega a própria imagem de Deus, como alguém que representa o próprio Deus em sua criação. O versículo 27 diz que criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, ok? Em essência, não existem distinções ou diferenças entre homem e mulher. As distinções e as diferenças não estão em sua essência, em sua criação. Ambos, homem e mulher, são criados à imagem de Deus, são abençoados por Deus, são enviados por Deus para cumprir com a missão de Deus. O que difere são os seus respectivos papéis, ok? Mas esse é tema para uma aula sobre família, né? Tá, e diz que Deus os abençoou. Né? Os abençoou, isso está no plural, significa que tanto o homem quanto a mulher foram abençoados. Deus os abençoou. Ele lhes disse: sejam fecundos, multipliquem, encham a terra, sujeitem a terra, dominem sobre peixes, aves, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então esse homem, que é criado à imagem e semelhança de Deus, se transforma nesse rei sacerdote, que é um representante de Deus na terra. Esse homem, ele ganha o direito de governar sobre a criação e ainda ele recebe a bênção para que possa realizar o seu trabalho. O homem precisa encher a terra, precisa sujeitar a terra. E aqui é algo interessante, porque nós vemos
que a ideia de Deus, desde o princípio, desde a gênesis de todas as coisas, é alcançar toda a terra. Desde o começo, o desejo de Deus é de que o homem deveria chegar até os confins do nosso planeta. Algo que nós vemos, né, como uma referência clara a todas as comissões que nós recebemos do nosso Senhor Jesus. Agora, esse homem, ele é abençoado para ser fecundo, esse homem é abençoado para se multiplicar, esse homem é abençoado para encher a terra. Mas eu quero te fazer uma pergunta aqui nessa noite. O homem, ele é abençoado para encher a terra do quê? Né? E aí você pode ser simplista e dizer, o homem é abençoado para encher a terra de seres humanos. Então, beleza, fechou. O propósito foi cumprido, a terra está cheia de gente. Mas será que, olhando para a narrativa do Gênesis, seria apenas isso? Óbvio que isso é parte desse mandato, dessa comissão, mas seria apenas, somente isso? Eu acredito que não. Eu acredito que o homem é incumbido de encher a terra de pessoas, de gente que carregam a imagem e a semelhança de Deus. O homem precisa encher a terra de representantes dos céus. O homem precisa encher a terra de filhos de Deus. O homem precisa encher a terra desses reis e sacerdotes que, por meio de um relacionamento profundo com o Criador, eles levam conhecimento de Deus, eles levam adoração a Deus até os confins da terra. É por isso, é disso que o homem precisa encher a terra. E o interessante é que, para que o homem possa chegar aos confins da terra, é necessário que ele seja enviado. E aonde estaria o envio previsto nessa dinâmica de Gênesis capítulo 1, versículo 2? O envio está previsto na própria dinâmica que é estabelecida por Deus para a família. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, nós vemos como essa dinâmica acontece. A palavra diz assim, que deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Ou seja, na medida em que as pessoas fossem casando, na medida em que fossem constituindo suas famílias, elas deveriam ir se espalhando e levando consigo essa presença representativa de Deus. Levando consigo a adoração a toda a terra, levando consigo o conhecimento de Deus até os confins do planeta. A ideia de Deus não era a aglomeração, né? Nós estamos aí ouvindo muito essa palavra, né? Então a ideia de Deus não era a aglomeração. Deus não queria que o homem se aglomerasse em um determinado lugar, mas que o homem se espalhasse por toda a terra. E para que isso fosse possível, era necessário deixar pai, deixar mãe, se unir à sua mulher, à sua auxiliadora, à sua ajudadora, para que então, como família sacerdotal, eles pudessem cumprir com a comissão divina, chegando em todos os lugares da terra. E mais adiante a gente pode ver, né, de uma forma bem interessante, né, como o interesse de Deus consistia no planeta todo sendo transformado em um grande jardim-templo, onde cada família pudesse entender seu papel de cultivar e guardar o jardim para que todo lugar pudesse ser santo e considerado um lugar de encontro com Deus, para que a humanidade, onde quer que fosse, estivesse, pudesse exercer essa função de rei, sacerdote diante do Senhor. Então olha só que coisa linda é o plano que Deus vai revelando para Adão em Gênesis capítulo 1 e 2. E quanto mais nós vamos recebendo informações sobre a criação do homem, mais a sua vocação vai ficando clara. A partir do capítulo 2 de Gênesis e do versículo 7, nós vamos recebendo informações adicionais desse processo de criação do homem. O Gênesis 2,7 diz assim, que formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado.
Então esse homem que foi formado pelas próprias mãos de Deus, do pó da terra, ele passa a habitar nesse jardim que foi plantado também pelo próprio Senhor. Nós temos no jardim um lugar preparado pelo Senhor como um lugar de encontro entre Deus e homem. Tá? Nós temos esse lugar de encontro entre Deus e homem. Nós temos o jardim como o primeiro templo criado por Deus para proporcionar para Deus e homem, né, esse lugar de habitação divina e encontro entre Deus e homem. O termo, por exemplo, utilizado em Gênesis 3:8, quando vai descrever a queda do homem, né, Gênesis 3:8 fala que o Senhor passeava pelo jardim. E através da reação que tem Adão e Eva, né, nós vemos que essas visitas de Deus não eram eventuais, essas eram visitas constantes. Gênesis 3:8 diz que quando eles ouviram a voz do Senhor que andava pelo jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. O texto ele vai mencionar para nós uma atitude diferente da atitude que sempre existiu em Adão. Quando eles ouviram a voz do Senhor, por causa do pecado, eles se esconderam. Mas na verdade, sempre quando eles ouviam a voz do Senhor antes do pecado, eles estavam dispostos a se expor. E esse lance de exposição à presença de Deus é uma parte indispensável da nova aliança. Paulo, em 2 Coríntios, vai dizer que o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Ali não existe vergonha, ali não existe mácula, ali não existe pecado, ali não existe mancha, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então nós vemos que no Novo Testamento, ou na Nova Aliança, né, a exposição é parte indispensável da nossa relação com Deus. Nós não podemos viver uma vida escondidos do Senhor. Nós precisamos viver uma vida escondidos no Senhor, o que é totalmente diferente. O jardim, ele era lugar de encontro. Eu estava falando um pouco a respeito do andar, que diz que o Senhor andava pelo jardim na viração do dia. Esse termo andar, em muitas passagens, ele faz referência a um relacionamento. Por exemplo, ele descreve o fato de que Enoque andava com Deus. Você lembra? Que diz que andou Enoque com Deus e já ninguém mais viu o Enoque. Agora, quando o texto fala que Enoque andava com Deus, o que significa isso? Que ele foi fazer uma caminhada lá no Parque Bacaxeri ou aqui no Parque Atuba com Deus? Não. Significa que Enoque tinha um relacionamento com Deus. Esse termo andar também é o mesmo que indica e que fala da relação que Noé tinha com o Senhor. Falando que Noé era um homem justo e bom, né? Se você gosta do Dia do Trono lá de criança, você tem filho pequeno, você já ouviu que Noé era um homem justo e bom e ele andava com Deus. Um homem legal, super especial, e ele andava com Deus. Agora, o que significa andar com Deus? Significa ter uma relação com o Senhor. Significa ter um relacionamento profundo com o Senhor. E como se não fosse suficiente, esse termo também é utilizado para descrever um dos principais propósitos do tabernáculo, algo que nós vamos ver um pouco mais para frente. Deus estabeleceu o tabernáculo em meio do seu povo para que ele pudesse andar em meio do povo e se manifestar como seu Deus. Levítico 26:11 diz assim: porém o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Então veja só que coisa fantástica. E como se ainda não fosse suficiente, nós vemos o Cristo se encarnando para habitar entre nós. É o que diz João capítulo 1, versículo 14. Essa palavra habitar significa literalmente fixar o tabernáculo. O que fala de um literal caminhar de Deus em meio ao seu povo, na pessoa do Messias, em Jesus Cristo de Nazaré.
Deus, o Pai, se revelou e caminhou em meio ao seu povo. E como se não fosse suficiente, esse caminhar de Jesus em meio ao povo de Deus aponta ainda para um cumprimento escatológico, para um cumprimento futuro, para algo que ainda acontecerá e que é descrito em Apocalipse no capítulo 21. Diz assim: eu vi novo céu, nova terra, o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, ela descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, e olha o que essa voz dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, Deus mesmo estará com eles. Veja só que coisa fantástica, irmão. Todo esse desejo de Deus, que é demonstrado na Escritura, esse desejo de habitar em meio do seu povo, revela e fundamenta a perspectiva doxológica da missão. Ele revela e fundamenta o fato de que as missões existem para a glória de Deus. Tudo aquilo que acontece além disso é uma consequência desse fato, de que Deus quer habitar em meio ao seu povo, recebendo a honra e a glória que é devida ao seu nome. O objetivo final da missão é a glória de Deus. É ver pessoas reconhecendo em adoração quem Deus verdadeiramente é. É pessoas exultando no Senhor porque foram amadas, alcançadas, salvas por Ele e que agora já não podem mais se aguentar e em espírito e em verdade precisam adorar aquele que os alcançou. Isso é fantástico. Agora, ver o começo de tudo isso sendo escancarado ali no livro de Gênesis e continuando de forma massiva e progressiva no desenvolvimento da história bíblica, precisa nos levar a alinhar as nossas motivações na missão. Nós precisamos alinhar as nossas motivações na missão com aquilo que nós estamos vendo na Escritura. E algo aqui é extremamente claro. Deus redime o homem por meio da obra de Cristo naquela cruz, para que esse homem possa viver a sua vida para a glória de Deus e seja um verdadeiro adorador. Em outras palavras, para que esse homem volte à posição que Adão tinha de ser sacerdote e rei. Aí você fala assim, pô, mas daí você já viajou, William. Viajei por quê, cara? Vai lá para Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e veja a síntese, o resumo que nós temos a respeito da obra de redenção. Apocalipse 1, 5 diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Veja que em Cristo Jesus, aquele que nos amou, nos libertou, nos perdoou, nos limpou dos nossos pecados, Ele fez isso para quê? Para nos constituir, para nos colocar de novo naquele lugar do qual nós fomos destituídos. Eu não sei você, mas a Bíblia tem linguagens que são fantásticas. O homem peca e é destituído desse lugar, dessa posição única dentro dos planos e do propósito de Deus. Mas de repente vem Cristo e o constitui novamente naquele lugar que ele havia perdido por causa do seu pecado. Glória a Deus pelo que Ele está fazendo. E para poder fundamentar ainda mais essa ideia, porque talvez você não esteja convencido, né? A gente vai tentar ir um pouco mais na Escritura, né? Para fundamentar ainda mais essa ideia de que o Éden é realmente um lugar de encontro, é o primeiro templo, que Adão é um sacerdote rei. Nós podemos ver que os elementos que são encontrados na descrição do que está nessa região do jardim são os mesmos elementos que nós vemos depois na construção do tabernáculo e também dos templos que foram edificados. Gênesis 2:9 diz assim, do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento
do bem e do mal. Se você for ver as instruções para a construção do tabernáculo, você vai ver lá o candelabro, né? O candelabro é algo inspirado na árvore da vida. Você tem um tronco, ramificações, né? Ele é inspirado na árvore da vida. Além de, tanto no tabernáculo quanto no templo, de árvores, palmeiras que vão adornar essas construções. Mas ainda existe algo que, no meu ponto de vista, é ainda mais convincente. Por exemplo, o versículo 10 diz assim: E saía um rio do Éden. Diz que era para regar o jardim, ele se dividia, repartia-se em 4. O primeiro chama-se Pison, que rodeia a terra de Havilá. O ouro dessa terra é bom. Também nós encontramos lá bedélio, pedra de ônix. O segundo rio se chama Gion, é o que circula a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Olha só, eu vou ler aqui uma citação direta de um livro que eu coloquei como indicação, que se chama O Templo e a Missão da Igreja. Veja só o que o autor diz. Assim como do Éden saía um rio, da mesma forma o templo pós-exílico e o templo escatológico, tanto em Ezequiel 47, do 1 ao 12, quanto em Apocalipse 21 e 2, tem rios que saem do seu centro. E provavelmente, né, Zacarias 14 também menciona isso, os versículos 8 e 9. De fato, Ezequiel geralmente retrata o Monte Sião escatológico e seu templo usando descrições do Éden, em uma tentativa de mostrar que as promessas originalmente relacionadas ao Éden se concretizam no cumprimento da sua visão. Então veja como é interessante, veja como o Éden está marcando a tendência de como algumas coisas serão no futuro. Assim como sai um rio do Éden, sai um rio desse templo pós-exílico, sai um rio desse templo escatológico. E além de nós vermos uma clara alusão a esse rio, nós vemos também a das pedras preciosas. Essa passagem de Gênesis que eu li para vocês, diz que bom ouro e bedélio e pedra de ônix se encontravam na terra de Havilá. Também uma citação direta desse livro, Templo e a Missão da Igreja. Ao que tudo indica, o lugar onde estava localizado o Éden, ou pelo menos de onde ele era próximo. É claro que vários utensílios do mobiliário do tabernáculo eram feitos de ouro, como as paredes, o teto e o piso dos Santos dos Santos no Templo de Salomão. Além disso, pedras de ônix decoravam tanto o tabernáculo quanto o templo, bem como as vestes do sumo sacerdote. Ouro e ônix também aparecem junto nas vestes do sacerdote e são mencionados juntos na composição de partes do templo. Portanto, a característica comum das pedras preciosas é outro elemento que associa o jardim com o templo erguido posteriormente. Então veja só como o Éden vai marcando tendências para o templo que será construído no futuro. Agora, Gênesis 2,15 diz que Deus, o Senhor, toma o homem e coloca o homem no jardim do Éden com dois propósitos bem claros e específicos. O homem é posto no jardim do Éden para cultivar e para guardar o jardim. E o que chama a atenção aí nessas palavras é que elas não vão significar apenas que Adão ia ser o jardineiro de Deus, né? Tipo assim, Adão vai ser um baita de um jardineiro, né? Ele vai ter que capinar, com certeza, isso faz parte desse trabalho, mas a responsabilidade que evoca dessas palavras, elas são mais amplas do que muitas vezes a gente consegue perceber. Além de todo o cuidado relacionado à criação e ao jardim, o cuidado fundamental que Deus queria que Adão tivesse estava dentro de uma perspectiva sacerdotal. Tanto que, quando Adão vai e falha nessa tarefa e acaba deixando o animal impuro entrar no jardim, né, ele deixa essa serpente entrar no jardim e por causa do que acontece daquele diálogo em Gênesis 3, acontece a queda. Querubins são colocados no lugar de Adão para guardar o jardim. E eu acho que não encaixa bem essa ideia de um querubim jardineiro, né? Não sei o que você me diz aí. Né? Um querubim com uma roçadeira fazendo o jardim. O querubim foi colocado lá para quê?
para guardar, eles são seres que estão protegendo o jardim, para que não entre impureza, para que não entre pecado, para que o homem não tenha acesso à árvore da vida. Né? E quando nós vamos analisar essas duas palavras, cultivar e guardar, na continuidade da história bíblica, principalmente, elas vão sempre se referir ao trabalho dos sacerdotes. Elas sempre vão caminhar de mãos dadas, indicando o tipo de trabalho que levitas e sacerdotes tinham que realizar. Por exemplo, em Números 3:6, o Senhor diz assim: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que sirvam e cumpram, né? Tá ali, guardar, eles precisam cumprir, guardar seus deveres para com ele e para com o povo, diante da congregação, para ministrarem, para cultivar no tabernáculo. Então, sempre essa palavra era utilizada para descrever aquilo que sacerdotes e levitas deveriam fazer, ok? Em seu ofício sacerdotal. Em 1 Crônicas 23:32 diz assim: para que tivessem a seu cargo, né, aqui a palavra chamar, a tenda da congregação e o santuário, e atendesse aos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério, né, cultivar, abade, da casa do Senhor. Ezequiel 44:14 também vai dizer: contudo eu os encarregarei da guarda, que seria cultivar, né? Guardar, da guarda, né? Chamar, guardar, da guarda do templo e de todo o serviço, que seria a palavra cultivar, e de tudo que se fizer nele. Aí outro livro que eu coloquei para vocês lá como indicação, que é o Missão Primordial, eu vou fazer uma citação dele aqui também agora direta. O autor do livro diz assim: se uma das funções dos levitas era de guardar a entrada do templo para que nenhum animal impuro, coxo ou defeituoso entrasse no espaço sagrado, o pecado de Adão também constituiu em falhar nessa função sacerdotal de guardar o jardim-templo, permitindo que o veneno e as mentiras da serpente contaminassem e profanassem o santuário. Nós sabemos que a falha de Adão, ela foi fatal. Quando ele deixa de cumprir o papel dele, que era cultivar e guardar esse jardim, ele acaba comprometendo toda a humanidade. Só que antes da gente ir para a realidade da queda, existem algumas coisas que precisam ser vistas, mais algumas coisas que precisam ser vistas na vocação de Adão. Em Gênesis 2:16, o Senhor dá uma ordem a Adão: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Então, alinhado a toda essa tarefa de cultivar e guardar, o Senhor dá uma ordem a Adão. Um mandamento que, se fosse desobedecido, ia ocasionar uma grande consequência. Se ele comesse disso, ele ia morrer, ia para a fita. Não tinha jeito. E o versículo 18, né, vai dizer assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Diante de todo esse trabalho esplendoroso aí que Adão tinha que realizar como sacerdote e rei diante da criação, chegar aos confins do planeta e tanta coisa que ele tinha que fazer, uma coisa ficou bem clara para Deus. Ele sabia que Adão não ia alcançar tudo isso sozinho. Adão precisaria de ajuda, tá? Quando diz ali não é bom que o homem esteja só, não se refere a carências emocionais e nem a necessidade física. Quando Deus olha para o homem, ele vê um ser completo, criado à sua imagem e semelhança. Quando ele olha e vê que não é bom que ele esteja só, ele está olhando para a dimensão do propósito que ele tem para Adão, para a tarefa que Adão precisa realizar. Ou seja, para alcançar o plano e o propósito que Deus tem para Adão, Deus precisa dar para ele uma auxiliadora. Alguém idôneo, alguém que o ajudará a concretizar e alcançar todo o plano que Deus tem para ele. Então a ideia de Deus através da mulher é poder potencializar o homem, ok? Não é solidão emocional
e muitas coisas pelas quais as pessoas se casam hoje. Não tem nada a ver com a ideia de Deus para o casamento. Se você é uma pessoa carente, não se case, porque você vai se empenhar. Tá? Se encontre primeiramente no Senhor. Né? Se renda primeiramente ao Senhor. Seja inteiro no Senhor. E a partir disso, né, você vai estar pronto para entrar em um relacionamento. Então o homem precisa de ajuda para realizar a vontade de Deus. E a ajuda que Deus dá para o homem é a sua esposa. Agora, em toda essa história linda, nós temos um mas, né? Mas algo acontece. Chegamos em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E, infelizmente, né, nós estamos com o tempo reduzido, não dá para tratar tudo. E infelizmente a gente sabe que a consequência desse diálogo é a própria queda do homem em pecado. E pelo fato de Adão ter desobedecido e ter quebrado a aliança que ele tinha com Deus de forma deliberada, Adão precisa encarar as consequências. E o que acontece com Adão? Adão é destituído, né? Romanos é muito claro, o salário do pecado é a morte, né? O homem peca e é destituído da glória de Deus. Então o homem é destituído de toda a realidade do propósito de Deus, e a expulsão do Éden vai representar esse fato. O homem, através da queda, ele não apenas vai perder comunhão com Deus, mas o homem perde principalmente essa posição que ele ocupava, essa posição única dentro dos propósitos de Deus. Adão, por meio do seu pecado, ele é destituído, ele é tirado, ele ficou curto, ele já não pode mais alcançar esse propósito sublime que está relacionado à glória de Deus. E naturalmente o que acontece com Adão? Ele começa a seguir um caminho inverso, né? Distanciando-se dessa proposta inicial feita pelo Senhor. Mas a gente não deve esquecer que ainda que uma situação delicada se configurou, há muitas percas, muitas dores, mas é aí onde Deus começa a se revelar como nosso Redentor e promete a cada um de nós redenção. E aí nós chegamos em Gênesis 3,15. Em Gênesis 3,15 nós temos a primeira promessa de Deus vinculada à redenção do homem. Deus diz: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está dizendo que aquele que ia descender da mulher, para nós que temos a revelação, né, muito mais ampla do que aquele que estava ouvindo isso naquele momento, que era Adão, sabemos, né, que o próprio Cristo é aquele que esmaga a cabeça da serpente. O próprio Cristo é o descendente que nasce de mulher, como diz Gálatas 4,4, que chegando à plenitude dos tempos, nasceu, né, o Cristo, nascido de mulher, debaixo da lei, para redimir os que estão debaixo da lei. O próprio Cristo é aquele que esmaga a cabeça da serpente. A história bíblica, ela mostra que aquilo que acontece com Adão respinga em todos nós. Em outras palavras, acontece também com todos nós. Nós vamos vendo na narrativa de Gênesis que tudo continua mal. Nós temos aí o primeiro assassinato com Caim e Abel. Nós vemos que a decadência da humanidade é violenta. Nós temos o dilúvio. No dilúvio, a humanidade é julgada. E nesse mesmo ato de juízo, Deus ele dá esperança. Ele derrama da sua misericórdia, faz uma aliança, renova a sua aliança com Noé, com seus descendentes, né? A humanidade parece que não aprende a lição do dilúvio, eles continuam caminhando em suas próprias vontades, desejos, ideias, planos, propósitos, se esquecendo daquilo que o Senhor tem preparado para eles, e eles decidem agora em Babel o destino do mundo, né? Eles tinham uma ordem de se espalhar por toda a terra, mas eles resolvem se juntar
para alcançar bênção, prosperidade, para ter um grande nome sobre a terra. Mas aí nós vemos em Gênesis 11, Deus vem para intervir nesse propósito humano. Ele confunde as línguas e ele espalha essas nações por toda a terra. E qual que é a mensagem que a gente aprende de tudo isso? É que o homem, ele não pode salvar a si mesmo, né? É aquela doideira dos teólogos, né? Diz que o homem não pode salvar a si mesmo, mas ao mesmo tempo Deus não nos salva sem nós, né? Existe uma loucura nessas coisas que os teólogos inventam, mas é uma verdade. O homem, ele não pode salvar a si mesmo. E é por isso que constantemente nós vemos na Escritura a intervenção dos céus. É por isso que nós vemos Deus intervindo e tocando em pessoas. E a partir do momento que Deus toca em pessoas, algo acontece, né? E Deus o que espera é obediência. E Deus o que espera é uma atitude da nossa parte em relação àquilo que Ele nos está pedindo. E aí nós chegamos em Gênesis 12. Né? Em Gênesis 12 nós vemos o chamado, a vocação, o direcionamento de Deus para Abraão. A partir dele, o pai levantaria uma grande nação. E essa grande nação que viria a partir da semente de Abraão seria luz, seria modelo a outras nações. Nas palavras do Michael Gorin, um livro que eu já indiquei para vocês, a Igreja Missional na Bíblia, ele diz que em Gênesis 12, Deus revela a estratégia que irá adotar em sua missão para resgatar a criação. Como é que Deus vai fazer para resgatar? Né? Ele revela isso em Gênesis 12. Ele mantém, né, quando faz a promessa para Abraão, nós vemos que ele mantém a intenção que está apresentada em Gênesis 3,15, levando adiante, né, em um contexto de muitas complicações, a promessa. E ele chega na hora de literalmente formar um povo, que será um povo separado entre todas as nações da terra. A gente poderia separar o livro de Gênesis, irmãos, em duas partes. A primeira parte seria do capítulo 1 ao capítulo 11. A história geral da humanidade, encabeçada por Adão. E do capítulo 12 até o final do livro, nós temos a história específica da formação do povo de Deus, que é encabeçada por Abraão. E para a gente poder entender melhor essa promessa que foi feita por Deus a Abraão, nós precisamos ter clareza em relação àquilo que é relatado do capítulo 1 ao capítulo 11. E aí o Gorin vai poder nos ajudar um pouco mais na nossa compreensão. Gênesis do 1 ao 11 conta a história da criação divina do mundo. Como esse mundo é criado com um lugar especial conferido à humanidade. Fala também da rebelião humana, que destrói a bondade e a harmonia do mundo, e do crescimento abominável do pecado à medida que esse pecado se alastra por toda a terra. Fala da resposta de Deus ao pecador por meio do juízo, e da promessa e do compromisso de Deus de preservar e restaurar a criação. Então são três importantes características dessa narrativa que compõem o pano de fundo da promessa de Deus a Abraão em Gênesis 12. Então nós vemos um Deus se revelando como Criador, como Redentor, né, nesses episódios. Como aquele que cria, que julga, que pactua, que exerce misericórdia e que está disposto, né, a levar adiante a realidade do seu plano e do seu propósito. De forma geral, a complicação na qual a humanidade vai se metendo, ela alcança um ápice em Babel. E quando eles decidem não mais se espalhar sobre a terra, Deus, ele tem que descer, confundir as línguas e acabar com toda a unidade de propósito entre eles. E é justamente nesse cenário confuso e caótico que Deus vai chamar Abraão. E aí nós chegamos lá em Gênesis capítulo 12. Okay? O chamado de Abraão. Abraão, ouve o Senhor dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei.
ser tu uma bênção. Eu vou abençoar aqueles que te abençoam, amaldiçoar os que te amaldiçoam, e em ti, olha só como termina, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Okay? Então a intenção de Deus agora é desfazer toda a maldição vista até agora na história da humanidade, fazendo de Abraão uma grande nação que abençoaria as nações da terra. Todos aqueles que foram dispersos em juízo em Babel agora seriam abençoados por meio de tudo aquilo que Deus faria através do patriarca Abraão. Essa aliança abraâmica, que é introduzida aqui dos versículos 1 ao versículo 3, ela é firmada novamente no capítulo 15, do versículo 18 ao 21. Ela é reafirmada no capítulo 17, do 1 ao 21. Ela é renovada com Isaac, no capítulo 26, do 2 ao 5. Com Jacó, no capítulo 28, no capítulo 28, dos versículos 10 ao 17. Ela se cumpre parcialmente na nação de Israel. Ela se cumpre plenamente na pessoa de Cristo. E ainda se cumprirá de forma escatológica nos últimos dias, né, como nos apresenta Romanos capítulo 11. Então olha a dimensão da promessa que é feita por Deus a Abraão. Então veja só que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Essa promessa que é feita a Abraão, ela vai se cumprindo ao longo de toda a Escritura. Ela é uma das coisas que vão conectando toda a narrativa bíblica. Então veja que fantástica é a promessa que Deus faz a Abraão. E agora veja só o que o Michael Owen diz a respeito dessa promessa, né? Abraão é escolhido precisamente para que a bênção possa chegar a todas as nações, a todas aquelas 70 nações que Deus havia espalhado sobre a face da terra. A eleição de um tem por objetivo a salvação de todos. E é particularmente significativo, portanto, que desde o início a história de Abraão tinha como alvo a salvação universal. Olha só que bênção. Essa deveria dar o verdadeiro significado ao chamado de Abraão e à escolha de Israel, que somente podem ser entendidos como parte do plano completo pretendido por Javé. Qual seria esse plano completo? A salvação de todos. Então veja que Deus está dando para um, né? Deus está abençoando um, mas o objetivo dele é que por meio daquele um, todos sejam abençoados. E literalmente isso encontra um cumprimento em quem? Na pessoa do nosso Senhor Jesus. Através de um, né? Todos nós fomos abençoados. Assim como o pecado entra no mundo por meio de um homem. Através de um homem, todo esse mundo é redimido desse pecado. E agora nós estamos em um tempo de graça, onde nós podemos gritar para o mundo: arrependam-se, reconciliem-se com Deus. Deus está com os braços abertos, esperando você se acercar, se aproximar, invocar o nome do Senhor enquanto Ele está perto. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, a Escritura é clara, esse será salvo. Agora, por meio de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus vai fazer o quê? Não temos tempo para examinar profundamente, então nós não temos que caminhar. Por meio de Abraão, Isaac e Jacó, Deus vai formar a nação de Israel. Essa nação, ela é formada com um propósito específico. Nós vemos que a história dos patriarcas, né, Abraão, Isaac e Jacó, vai terminar com o povo de Israel no Egito. Né? Você vai terminar de ler Gênesis, vai começar a ler Êxodo e vai ver que o povo está no Egito. Houve uma troca de Faraó e o povo de Deus acaba se vendo prejudicado, porque esse Faraó não conhecia, né? Ou se fazia de bobo, né? Mas diz que ele não conhecia. E
o povo acaba sendo prejudicado e é escravizado. No livro de Êxodo, nós vemos um passo a mais dessa fascinante história relacionada ao povo de Deus. Em Êxodo, nós vemos o povo de Deus clamando por libertação. E quando o povo de Deus clama por libertação, ele recebe muito mais do que isso. Por quê? Porque Deus se lembra das promessas que ele fez ao seu povo. As promessas feitas a Abraão, a Isaac, a Jacó. E ele leva então o seu povo em direção ao cumprimento dessas promessas. Né? Abraão e a sua descendência herdariam uma terra. E Deus começa a pôr em marcha o cumprimento dessa promessa. Aqui, o Orim vai dizer para nós que a estrutura literária de Êxodo, ela tem implicações teológicas profundas para a compreensão da identidade e do papel do povo de Deus em seu propósito. Deus liberta o povo da escravidão, ele se compromete com o povo na aliança e ele vem habitar com o povo. Tudo isso é descrito no livro de Êxodo. Do versículo 1 ao 18 está a libertação, do 19 ao 24 o comprometimento de Deus, do capítulo 19 ao 24 o comprometimento de Deus por meio da aliança, e do capítulo 25 ao 40 a habitação de Deus por meio da construção do tabernáculo. E um dos textos mais importantes em toda essa jornada do livro de Êxodo é Êxodo 19, do 1 ao 6. Êxodo 19, tá? Você que está com a sua Bíblia aí, quer ir lá em Êxodo 19, do 1 ao 6, diz assim: que no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia do mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto no qual se acamparam. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha. Me sereis reino de sacerdotes, então as referências ao princípio de tudo, e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então veja que interessante. Se Israel aceita, se Israel está disposto a obedecer o Senhor de forma fiel, a aguardar a aliança e a viver nos parâmetros do pacto de Deus, Israel será um tesouro especial, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, se Israel aceita entrar em um pacto com o Senhor, Israel será tratado, como a própria Escritura diz, como a menina dos olhos de Deus. E aqui nós encontramos a identidade singular do povo de Deus. O papel especial que o povo de Deus desempenha no restante bíblico. Então, a partir de Êxodo 19, nós vemos algo acontecendo no povo de Deus e que marca para nós a narrativa bíblica. A partir daqui, Israel é oficialmente o povo da aliança. Aquelas promessas, elas começam a se tornar cada vez mais intensas, estão cada vez mais presentes, estão sendo guiadas rumo ao seu cumprimento. No Sinai, eles concordam, eles entram em um pacto com o Senhor, e nós sabemos que esse pacto do Senhor com o seu povo jamais será revogado. O povo vai em direção à conquista da terra de Canaã, já entramos em Josué, né? Depois da morte de Josué, há um período muito complicado, né? Em meio a outro processo mais adiante, Israel pede um rei, recebe Saul. Saul é reprovado pelo Senhor, mas Deus levanta um homem segundo o seu coração, e esse homem começa um trabalho de unificação do reino de Israel. Esse homem é Davi. Davi é bem sucedido em sua missão. Mas quem desfruta da plena paz e de um reino unificado não é Davi, porque Davi era um homem de guerra. Quem desfruta é seu filho Salomão. E no reinado de Salomão nós temos o ápice do cumprimento dessa missão de Israel como povo de Deus. Nós temos ali,
né, a missão, nos termos do Antigo Testamento, sendo cumprida com maestria. Nós temos um templo e nós temos as nações se dirigindo a Israel, a esse templo, para saber, para conhecer a sabedoria do Senhor e para adorá-lo em seu templo. Mas infelizmente as coisas não perduram. Depois da morte de Salomão, o reino é dividido. E chega então um momento que é marcado pela ademoestação do Senhor através dos seus servos, os profetas. A partir daí a situação de Israel já não é a das melhores. O povo começa a desobedecer os mandamentos do Senhor, a não cumprir com os termos propostos na aliança. Eles desvalorizam o pacto que tem com o Senhor e vão em direção a um caminho que culminará no exílio do povo de Deus. Dentre tantos servos que vêm para ademoestar, para chamar a atenção de Israel, nós temos o profeta Isaías. Né? E Isaías ele pode nos ajudar a sintetizar e a compreender de uma forma melhor qual é a vocação de Israel dentro da missão de Deus. Israel é o servo do Senhor, um servo criado para a sua glória, feito para os seus propósitos e sustentado para cumprir com a missão do eterno na terra. Nada diferente daquilo que nós vemos lá no primeiro homem, Adão. Ok? Se você for ler aí o livro do profeta Isaías a partir do versículo 40, você vai se deparar com toda essa realidade. No capítulo 49, no versículo 6, Isaías vai falar da vocação de Israel e vai ampliar o conceito da vocação de Israel, deixando ainda mais claro qual é a vontade de Deus. Isaías 49, 6 diz: sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, esse versículo é extremamente claro. Nós vemos Israel como uma nação sendo chamado para ser luz e para levar a salvação do Senhor até os confins da terra. A missão de Israel era revelar, santificar o nome de Deus por onde quer que eles fossem. Eles eram sendo bênção e abençoando as nações. Mas infelizmente nós vemos que Israel começa a agir uma vez mais contrariando o seu chamado e em vez de abençoar, de santificar o nome de Deus acaba sendo profanado por eles. Há uma inversão de valores em Israel, há uma desconsideração em relação à sua vocação. Eu não sei se isso faz algum sentido para nós hoje, né? Uma inversão de valores, uma desconsideração da vocação que eles tinham recebido. O profeta Ezequiel vai denunciar a Israel de uma maneira dura, mostrando o problema que eles geraram pela ausência de um testemunho fidedigno. Ezequiel 36, 22 diz: diga à casa de Israel, assim diz o Senhor, não é por amor de vocês que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que vocês profanaram entre as nações por onde foram. Veja aquilo que Deus propõe em Adão, em Abraão, nos patriarcas, para Israel. Veja como Israel vem desconsiderando uma linha, uma longa linha, que vem desde o Gênesis até o profeta Ezequiel. Eles deveriam santificar o nome de Deus por meio do seu testemunho, abençoar as nações por meio do seu estilo de vida, despertar nas nações o desejo de que eles conhecessem, adorassem e louvassem o Senhor, para que a verdade do Senhor, a sabedoria, a lei do Senhor pudesse chegar até os confins da terra. Mas o que eles fizeram foi profanar o nome do Senhor por onde quer que eles foram.
O versículo 23 diz: Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Eu não sei você, mas parece que tudo está perdido, né? Nós estamos cheios de promessa, mas parece que ninguém consegue de fato e de direito cumprir com tudo aquilo que está sendo proposto pelo Senhor. Mas eu quero dizer para você que ainda que Israel agisse de uma maneira contrária à sua vocação, isso não teve poder para interferir no plano e no propósito eterno do Pai. Deus, ele traz promessas de renovo em relação à sua aliança. E nós temos as palavras, né, da nova aliança para nós, Jeremias 31, né, Ezequiel 36, deixam isso claro. Nada vai fugir do controle de Deus. E nessa história, onde nós estamos vendo a revelação progressiva de Deus, ainda existe alguém que pode ser, que pode fazer e que pode cumprir com toda a vontade do Senhor. Aquele que é literalmente a revelação última e mais precisa de quem Deus é. E esse nada mais, nada menos é do que o nosso Senhor Jesus. Toda essa sucessão de altos e baixos, de fracasso e de aparente falta de sucesso, ela só pode ser superada pelo servo do Senhor. Ela só pode ser superada, experimentada, vivenciada por Jesus. Jesus, ele veio como aquele que tem a autoridade. Ele veio com grande autoridade na plenitude dos tempos para literalmente cumprir com esse plano que é traçado pelo Pai desde antes da fundação do mundo. Jesus, ele é o servo do Senhor que encarnou a missão de Deus e que cumpriu com os desígnios do seu Pai. Não sei você, mas agora fica fácil entender por que naquele dia, naquele batismo, os céus se abriram. E se ouviu uma voz que dizia: Esse é meu filho amado, em quem eu tenho tanto prazer. Imagine tudo isso acontecendo na história. E de repente vem um que literalmente vai cumprir com tudo aquilo que foi proposto desde o Gênesis. É muita alegria, né? Meu Deus do céu! Jesus de Nazaré! Agora imagine. Você acha que o céu não se abre sobre alguém assim? E nós chegamos em João, capítulo 1, versículo 14, e lemos: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu acredito que até o momento não há texto que vá revelar de forma mais clara a condição missional de Jesus. Jesus, ele vem, se faz carne, habita, ele anda cheio de graça e verdade, ele é uma revelação clara, precisa de quem Deus é. E existem várias coisas que nós podemos aprender com a encarnação de Jesus. Existe um grande processo que envolve essa encarnação. E o que nós precisamos enxergar em tudo isso é que ele vem para habitar entre nós. Ele se encarna para ser uma revelação precisa, acessível de quem Deus é. Ele vem para mostrar para nós toda a verdade de Deus. Ele vem para ser esse rei, esse profeta, esse sacerdote que pode transmitir com propriedade, com conhecimento de causa, a verdade do Senhor. Jesus, ele é a própria encarnação da missão de Deus, no sentido mais claro do termo. Por quê? Porque em Jesus nós vemos finalizada a ideia de autorrevelação de Deus.
Se a missão de Deus, se a Missio Dei consiste em sua autorrevelação, nós vemos uma concretização parcial nessa missão. Por quê? Porque Jesus é o esplendor da glória de Deus. Porque Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Jesus, ele não é somente o ponto mais alto, mais sublime, mas também é o ponto final da revelação de Deus. O mundo foi preparado, os tempos se cumpriram para que na plenitude dos tempos Jesus pudesse se manifestar, revelando-nos de maneira profunda e definitiva a glória do Pai. E é em Jesus, irmãos, que nós podemos ver exemplos claros do que é ser um missionário, do que é ser missional, do que é estar envolvido em missão, do que é fazer missão, do que é cumprir a missão, porque em Cristo Jesus nós vemos a incorporação da missão de Deus e a execução com maestria dessa missão. Jesus, como pessoa, ele revela a Deus. E dentre os homens, em meio aos homens, revelando a Deus aos homens, Jesus cria pontes para que esses homens possam executar de maneira prática e cotidiana a vontade do Pai. No seu ministério terreno, Jesus ele cita duas profecias que ele fez questão de mencionar o seu cumprimento. Nós temos Isaías 42 e Isaías 61. E quando nós lemos essas profecias, eu vou deixar aí como lição de casa para vocês, Isaías 42, 61, nós vemos que Jesus é o servo do Senhor. Que Jesus é alguém que não conhece as frustrações, os desígnios de Deus. Jesus é aquele que leva adiante o plano e a vontade do Pai. Ele não encontrou as dificuldades que Israel encontrou. Ele é aquele que tem o Espírito, a unção. Ele é aquele que trabalha, que ministra o seu povo na realidade da nova aliança. Em Isaías 42, nós vemos o anúncio do trabalho do servo do Senhor. E em Mateus 12, do 15 ao 21, nós vemos na prática como o servo do Senhor realiza o seu trabalho. Não há ninguém mais missional do que Jesus. Não há ninguém que viva de maneira mais clara e simples a missão como Jesus. Na pessoa de Jesus, nós vemos o dia a dia de alguém que resolveu viver a sua vida baseado na missão de Deus e não em suas próprias vontades e desejos. Nós vemos que todas as vezes que Israel falhava em sua vocação, ele falhava porque desconsiderava aquilo que Deus tinha pedido e começava a caminhar em direção aos seus desejos, às suas vontades, às suas realizações. Com Jesus não temos esse tipo de problema. E como servo do Senhor, Jesus ele teve que ir na prática em contra de muitas realidades. Jesus ele teve que lutar contra os falsos conceitos, ele teve que lutar contra falsos ensinos, contra tradições, costumes, religiosidade, mas ele não faz isso de forma agressiva, no sentido de que ele não sai por aí brigando, buscando discussão com ninguém, mas o fato de que ele vive uma vida posicionado na verdade, faz com que ele tenha que ter esses embates, faz com que ele tenha que ter essas discussões, faz com que ele tenha que confrontar essas mentalidades, faz com que ele tenha que enfrentar esses desafios. Quando Jesus se envolve na missão de Deus, ele está disposto a fazer a obra do Pai. E a obra do Pai, biblicamente falando, ela consiste em levar as pessoas a crer em Jesus, para que elas possam conhecer ao Deus verdadeiro. É algo muito parecido com o que nós temos no começo de tudo. No começo de tudo, nós temos um homem feito à imagem e semelhança de Deus, que o conhece, que o adora, que se encontra com ele na viração do dia. Esse homem precisa tomar desse conhecimento e fazer com que isso chegue aos confins da terra. Ele falha, Deus levanta outro que falha, levanta outro que falha, mas Cristo Jesus, ele não falha.
ele persiste, ele continua e ele alcança o seu objetivo e ele faz com que as pessoas possam conhecer ao Pai. João 17 diz que a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus ele vem realizando, cumprindo, fazendo coisas que até o momento, em muitos aspectos, eram apenas promessas, mas que encontram cumprimento na vida, na maneira, na forma como o Messias trabalha. Agora, não existia maneira mais precisa de se revelar ao ser humano do que se encarnando. Deus ele queria revelar a sua beleza, a sua majestade, né, de forma clara e simples. E não existia outra maneira a não ser por meio da encarnação. Nós estudamos sobre missões e nós precisamos pensar em Jesus como esse missionário. Jesus invadiu um universo novo, né? Invadiu, entre aspas, um universo novo. Ele precisou se ambientalizar nesse universo, se contextualizar, né? Foi necessário conhecer comandos, regras, maneiras. E não há melhor maneira de fazer isso do que habitando entre o povo que se quer trabalhar. Há um paralelo interessante. Adão é criado como um homem formado. Já Cristo, ele vem como alguém que precisa se formar. Lucas 2,52 diz que crescia Jesus. Jesus teve que crescer. Hebreus fala que ele aprendeu coisas através do sofrimento que ele passou. Ele teve que enfrentar processos de adaptação, aprendizados, ele teve que, né, passar por tudo aquilo que é normal na vida. E para fazer isso, ele teve que estar disposto a esvaziar-se de si mesmo, a abandonar seus preconceitos, suas ideias, seus conceitos, e aprender sem essa barreira que surge, né, da nossa perspectiva pessoal. Se nós queremos seguir os passos de Jesus, nós precisamos estar dispostos a caminhar por esse mesmo caminho. Nós precisamos estar dispostos a nos esvaziar, a nos humilhar e a reconhecer que em muitos aspectos nossas estratégias, elas são boas para nós. Mas será que elas fazem parte daquilo que Deus está fazendo? Porque nós podemos olhar para Jesus e ver que em muitos aspectos, né? Por exemplo, quando ele está no Getsemane orando, ele está orando e pedindo para que não seja feita a vontade dele, mas que seja feita a vontade do Pai que está nos céus. Isso era uma marca extremamente clara no ministério de Jesus. Não realizar a sua própria vontade, mas estar disposto a fazer a vontade do Pai que está nos céus. E por meio disso ele alcançou, né, vamos usar essa palavra que não é bem apropriada, mas eu não tenho outra palavra, alcançou resultados extraordinários. A estratégia de Deus foi Jesus. Uma conexão perfeita entre a palavra e a vida, dentro de um contexto específico. Eu vou repetir para você, a estratégia de Deus foi Jesus. Jesus foi uma conexão perfeita entre a palavra e a vida, entre obras e fé, entre o que se diz e o que se vive. Ele fez o que tinha que fazer dentro desses contextos específicos. E ele alcançou sucesso em seu trabalho. E qual era o seu trabalho? Revelar o Pai. Isso é assunto para a próxima aula. Na próxima aula nós vamos analisar João 1, 14
com mais propriedade, com mais tempo e com mais calma. Mas eu tinha que chegar até esse ponto, mostrando para você como a missão vem se desdobrando, como existe altos e baixos, mas como ela apenas encontra sentido, rumo, cumprimento através daquilo que Cristo fez. E nós vamos analisar com mais propriedade e profundidade na próxima aula aquilo que Cristo fez quando se encarnou. E aí eu acredito que nós vamos ter, né, juntamente com todas as aulas, bastante material e fundamento para reavaliar algumas coisas dentro da realidade da nossa missão. Seja transcultural, além fronteiras, ou seja a missão que eu estou desenvolvendo na minha igreja local hoje. Eu como pastor, como líder, né, como obreiro, como membro, ou seja, eu preciso abraçar esse conteúdo, essas ideias e começar a pensar como posso ser efetivo em minha missão, né, efetivo na missão de Deus, na mesma proporção em que Jesus fez. Eu acredito que é apenas seguindo os seus passos. E quais foram então os seus passos? E começar a me aprofundar nessa dinâmica, para que eu não queira apenas na minha vida pessoal imitar a Jesus, mas que eu possa imitar a Jesus em todos os âmbitos, aspectos da minha vida. Seja no meu trabalho, na faculdade, na escola, na sociedade, que nós possamos ser inteiros, né? Levando esse evangelho da graça, da glória, em todos os lugares aonde nós passarmos. Muito obrigado por nos acompanhar até agora. Que Deus abençoe você. E agora nós vamos aí para as perguntas, né? Nós temos perguntas aí. Não sei se tem alguma pergunta aí, Félix. Tem sim, William. Tem na verdade, são várias perguntas dentro de uma só. Vamos E desmembrando, né? vamos desmembrando. Assim, ó, quando se tem um chamado para outro país, como saber? Isso acontece no início da conversão ou com o tempo se tem essa percepção? Como aconteceu com você, William? É uma decisão ou apenas um chamado? A primeira pergunta é como. Quando se tem um chamado para outro país, como saber? Poxa vida. Eu vejo que isso tá relacionado é uma perspectiva um pouco mais pessoal, né? Mas geralmente isso vai ser confirmado tanto pelo Espírito quanto que pela igreja, né? Eu acredito em Atos 13, né? Atos 13 diz que eles estavam servindo ao Senhor na sua igreja local, eles estavam vivendo a vida, a dinâmica da igreja local, e disse o Espírito Santo à igreja: apartai-me para mim, a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Aí diz que a igreja, né, envia eles, e mais para baixo diz que o Espírito envia eles. Então existe um conjunto aí. Né? Porque eu posso me levantar um dia e dizer, eu estou sendo chamado para tal lugar. Deus está me direcionando. Na verdade, eu nem digo que é um chamado. Né? Eu acredito que Deus, nós vamos aprender na aula sobre vocação, que Deus não chama pessoas para lugares. Né? O chamado não é geográfico. Né? Eu tenho um chamado para tal lugar. Não necessariamente. Biblicamente, não existem chamados geográficos. Existem chamados para funções. Né? E direções específicas, né, para lugares. Então, assim, eu tenho que entender primeiro o meu chamado. Eu vou ser missionário transcultural, então eu estou entendendo a minha vocação no Senhor. Qual que é o próximo passo? Entender qual é o direcionamento dele, qual é o lugar onde eu vou atuar. E geralmente isso acontece por meio do Espírito, uma testificação do Espírito Santo, no seio da igreja e com a igreja, tá?
Porque eu posso dizer que eu estou sendo direcionado para ir para tal país e usar o Espírito. O Espírito está dizendo, mas o Espírito fala. Mas ele também vai testificar com a igreja. Ou a igreja pode tomar o lugar do Espírito e querer por si só, na força do seu braço, começar a empurrar as pessoas. Não, peraí. Então, no Novo Testamento existe esse equilíbrio entre igreja e Espírito. E aí é só estudar Atos capítulo 13 e a gente vai ver como essas dinâmicas se manifestam. Mas esse lance do direcionamento para uma nação é processual. Tá? Dificilmente Deus, tipo assim, você vai ter que estar no meio do processo servindo, né? Porque o caminho do justo é como a luz da aurora. Ele vai brilhando, brilhando até se transformar num dia perfeito. Então, por isso que é muito importante a vida na igreja local, né? Porque essa vida na igreja local, ela vai ser essencial para o discernimento dessas coisas, né? Qual que era a segunda pergunta ali nessa primeira pergunta? Daí tá já na continuidade, isso acontece, né? Isso acontece no início da conversão ou com o tempo? Se tem essa percepção da primeira pergunta. Eu acho que isso pode variar, né? No meu caso, foi com o tempo, né? No meu caso, foi com o tempo. Na medida em que nós fomos servindo ao Senhor, o Senhor foi mostrando mais daquilo que Ele tinha preparado para nós. Na medida em que a gente foi caminhando com o Senhor, Ele foi liberando coisas sobre as nossas vidas, né? Mas eu sei que às vezes Deus pode ser bem claro e específico com uma pessoa no começo da sua jornada. Só que a gente tem que entender uma coisa, que não é porque Deus falou, você vai ser né, Deus te direcionou para um lugar específico, você vai lá para a Índia, e agora na sua vida tudo parou, já. Não, peraí. Deus está revelando, né? E para todas as coisas existe tanto o tempo como o modo, né? Nós precisamos estar cientes disso, que existe um tempo para que essas coisas aconteçam e existam também uma maneira, porque a igreja, ela tem uma responsabilidade em relação a quem ela envia. E nós, como igreja, não enviaríamos ninguém. Por exemplo, uma coisa é fato, as pessoas não vão fazer nada em outro lugar que não fazem aqui. Entendeu? Então as pessoas acham assim, eu vou cruzar uma fronteira e vai vir uma coisa assim sobre a minha vida e eu vou começar a pregar. Mano, se eu não prego aqui, eu não vou pregar no Iraque, velho. Esqueça. Não vai. Se eu não evangelizo o padeiro aqui, o que eu vou fazer na Índia, cara? O que eu vou lá na África? Lá não dá, gente. Então, pensando nisso, sabe? Por isso que a gente valoriza muito a igreja local. Por quê? Porque nós vemos a igreja local como uma plataforma de envio. Tá? Para nós, a igreja local não é um fim nela mesma, mas ela é uma plataforma de envio. Né? Nós estamos aqui servindo ao Senhor, fazendo a obra do Senhor, ajudando pessoas a descobrirem suas vocações, né? Se desenvolverem nelas, para que quando chegue o momento adequado, elas possam ter esse respaldo da igreja e serem enviadas, né? De acordo à vontade do Espírito Santo. Né? Só que, né, a gente fala assim, o Espírito apartou a Barnabé e a Saulo, mano. Né? Então nós temos que estar ligados nisso, né? Que enquanto a gente não melhorar como pessoa, enquanto a gente, né, não crescer em Deus, né? Se eu não consigo manter minha vida de oração aqui, a minha vida com Deus aqui, dificilmente eu vou conseguir manter isso no campo missionário, né? Dificilmente. Então eu preciso primeiro experimentar as dinâmicas e as realidades aqui, perseverar nelas aqui, perseverar no serviço ao Senhor aqui, me preparar para os desafios que se apresentarão e então, né, ser enviado. E isso ainda não é garantia de nada, né? Eu posso chegar lá e dar BO ainda. Então, mano, é delicado. Por isso que eu falei para vocês lá que na segunda aula que a missão transcultural não é apenas desafiadora, mas principalmente ela é extremamente exigente.
né? É exigente. Então são coisas que nós vamos experimentar no campo que às vezes aqui a gente nem sonha, né? Aqui a gente tá tão tranquilo em vários aspectos, né? Porque a nossa terra, a nossa cultura, aqui tá perto de um, de outro, né? Deu uma dor de barriga, tem pra onde correr. É mais tranquilo. Já em um lugar onde vai estar só você, ou só você e a sua família, como é que você vai lidar com algumas coisas, né? Então tem que ter um pouquinho de robustez, assim, né? Ter um pouquinho mais de estrutura, né? Física, emocional, familiar, né? Para não ir pro campo e acabar, né? Explodindo com essas áreas aí. E aí acho que tem outra parte, né? Daí já entra naquilo que você falou ali, né? Que ela perguntou assim, como aconteceu com você, e você falou, né? E daí a última parte é uma decisão ou apenas um chamado? Cara, aí a gente tem que entender uma coisa, né? Nós vamos falar mais claramente sobre chamado, mas eu vou entrar um pouco nessa vibe aí, né? Vamos pensar no Abraão, né? Então diz assim, ó. Disse o Senhor a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você vai ser uma bênção, vou abençoar os que te abençoam, amaldiçoar os que te amaldiçoam, e através de você todos os povos da terra serão abençoados. E olha o que diz o versículo 4. Partiu Abraão. Então tem que obedecer, né? Chega uma hora que se Deus falou, Deus confirmou, Deus testificou, a igreja está de acordo, né? No Novo Testamento nós temos um presbitério que põe as mãos e envia. Esse é um dos argumentos de Paulo, né? Quando ele vai falar com Timóteo, né? A carta que Paulo escreve para Timóteo é muito importante para ele, mas é muito mais importante para aqueles que irão além, né? Porque Paulo está ali viabilizando ou expondo a autoridade que tem Timóteo, né? E quando ele fala, por exemplo, do presbitério, ele está dizendo que existe um presbitério por trás de Timóteo que colocou a mão nele e que o enviou para realizar o trabalho que ele está realizando. Então nós estamos falando de autoridade, né? Então é sim uma vocação, um chamado, um direcionamento, mas isso vem confirmado pelas dinâmicas da igreja, né? E pessoas vão se comprometer com você. E também vai chegar um momento que é o partiu Abraão, né, mano? É a hashtag partiu, né? Não vai dar para ficar só no lance do ideal, né? Cara, vai ter que, mano, vai ter que fazer a mala e vazar, entendeu? É comprar a passagem, fazer a mala e vazar. Mas dentro daquilo que eu expliquei, tempo e modo, né? Então tudo tem seu tempo, tudo tem o seu modo. Né? Então mais ou menos desse jeito, né? É por aí, meu querido. Top. Show de bola, cara. Show de bola. Né? Não temos mais perguntas. Beleza. Então vamos agradecer ao Senhor, né? E Vai ter o sorteio, né? é verdade, né? Tava esquecendo aí do nosso sorteio, né? Então vamos fazer o sorteio dessa canequinha linda aí do Capacitando. Quer orar primeiro e depois faz o sorteio? Você acha melhor? Então vou orar então, agradecendo ao Senhor. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra. Que em nome de Jesus a gente possa seguir nos trilhos e naquilo que é proposto pelo Senhor nela. Nós temos reverência a ela, temor a ela e nós não queremos fazer nada que não provenha dela. Eu oro, Pai, e peço para que o Senhor gere temor, um temor ainda maior nos nossos corações em relação à missão, à igreja, à salvação, às pessoas e principalmente em relação ao Senhor. Que nós possamos nos vincular a Ti e àquilo que o Senhor faz de maneira profunda. E que possamos considerar o Senhor em todos os nossos caminhos.
Considerar o Senhor em todas as nossas iniciativas. Considerar o Senhor em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Tira todo o senso de autonomia, que muitas vezes pode ser até mesmo inconsciente, Deus. Muitas vezes nós somos autônomos, Senhor. Nós pensamos que temos determinadas liberdades que no fundo nós não temos. E é por isso que nós precisamos da Tua palavra para nos guiar e nos alertar. Que em nome de Jesus o Senhor nos ajude. Nos ajude. É o que nós te pedimos, Pai. Amém e amém. Vamos pro sorteio? Olha aí, hein? Teologia. Oi, vamos